há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com essa audiência pública ao processo de apreciação do Plano Plurianual 2014-2017, da Lei Orçamentária Anual de 2014 e alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreendem, respectivamente, a análise dos projetos de lei número 54, 54/2013, 6111/2013 e 6670 de 2013. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa o nosso nobre secretário adjunto de comunicação, o senhor Jaime Silva, juntamente com a diretora Elaides Adrelino e o diretor Ricardo Gomes Filho. Com a palavra, nosso nobre secretário adjunto de comunicação, o senhor Jaime Silva. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os vereadores presentes e a todo o público que compareceu hoje aqui para acompanhar a nossa explanação. Antes de iniciar, aproveito para apresentar meus colegas que ajudam a dirigir a Secretaria de Comunicação. Nosso diretor de Relações com a Imprensa, o jornalista Ricardo Gomes Filho, e nossa diretora de Comunicação, Elaides Andrelino, que é pós-graduada em Comunicação Estratégica. Gostaria de justificar também a ausência do nosso secretário de Comunicação, o Justino Pereira, que está participando de um evento fora de Guarulhos, agendado há 6 meses. Ok? É uma satisfação estar novamente aqui em mais essa audiência do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária para 2014. Gostaria de falar um pouco sobre o nosso trabalho. A comunicação da Prefeitura é regulamentada pela Constituição Federal. É uma obrigação dos governos democráticos, como expresso no artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desta forma, a Secretaria de Comunicação busca sempre seguir os seguintes princípios: prestar conta das ações do mandato, informar sobre ações e serviços oferecidos, aumentando o conhecimento da população sobre como utilizá-los, novas creches e escolas, novos postos de saúde, novos programas, cadastro do Bolsa Família e sua efetividade. Nós também faz parte do nosso trabalho, trabalhar o viés educativo, atuando na conscientização para ajudar a eliminar preconceitos e maus hábitos e, em contrapartida, incentivar ações positivas, promovendo ações de cidadania. Este ano, por exemplo, já comunicamos as campanhas do agasalho, dos ônibus noturno e executivo, do Fácil Móvel, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o FUNCAD, do combate à dengue, da erradicação do trabalho infantil, vacinação contra a raiva, saúde participativa, orçamento participativo, programa Leite em Casa, entre outras. Visamos também construir uma imagem positiva da cidade e de seus cidadãos, criando oportunidades para novos investimentos e também promovendo a autoestima dos guarulhenses. Também faz parte de nossa missão atender às demandas das secretarias e coordenadorias, respeitando sempre a legislação vigente e o interesse público. Também atendemos aos pedidos de informações encaminhados pelos veículos de comunicação, tanto de Guarulhos quanto de outras cidades. Por exemplo,
A SECOM faz aproximadamente 360 atendimentos por mês à imprensa, seja ela da cidade ou de fora. Temos uma estrutura bastante enxuta, cerca de 60 funcionários, sendo 80 deles atuando em funções técnicas, e outros 20% são funcionários administrativos ou de apoio. O orçamento da comunicação, ele equivale a pouco mais de 0,5% do orçamento da prefeitura, e o orçamento recomendado, tecnicamente, seria de 1%. Guarulhos gasta bem abaixo da média quando comparado a outras cidades de grande porte, né? Vou citar aqui alguns exemplos. Em Brasília, por exemplo, a média o valor é de 42,10 centavos habitante ano. Em São Bernardo, R$ 25,35 habitante ano. Santana de Parnaíba, R$ 17,49 habitante ano. E Guarulhos vai dar uma média de R$ 15 habitante ano, ou 1,28 reais por habitante por mês. Além disso, ainda economizamos com a rede própria do outdoor, cerca de R$ 1.300.000 por ano, que seriam necessários para a veiculação dessa mídia. Gostaria de destacar para vocês algumas prioridades para 2014, né? Reforçar a marca Guarulhos, melhorar e ampliar a comunicação com os munícipes, continuar o processo de qualificação dos profissionais da Secretaria de Comunicação, especialmente no atendimento das mídias digitais, estimular os guarulhenses a utilizarem os serviços oferecidos pela Prefeitura, fazer campanhas de engajamento social, como o FUNCAD, que eu já citei aqui, Agasalho, Natal Solidário, prevenção à AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, combate à dengue, entre outras campanhas que a gente vai priorizar em 2014. Muito obrigado pela atenção de todos e estou à disposição para esclarecer eventuais questionamentos. Agradecemos a explanação do nosso nobre secretário adjunto de comunicação, o senhor Jaime Silva. Passada essa parte da audiência, passemos aos questionamentos feitos pelos vereadores e pelos munícipes. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Não pode não. Pode anotar ali? Pode anotar ali. Aquela folha aqui. Pode anotar. Pode. Bom dia, presidente. Apesar de não ter a primeira audiência, mas estamos iniciando o nosso trabalho. Fazer um protesto aqui, porque nós chegamos a 10:10, a gente está aqui, pastor Barbosa, mais alguns vereadores, e a comissão é composta por 17 vereadores, né? Então eu pediria a Vossa Excelência, presidente, fazer um esforço aí, cobrar os vereadores, porque a gente tem uma responsabilidade que é o orçamento, temos que dar o parecer, ouvir as secretarias, as coordenadorias. A coordenadora da Igualdade Racial teve aqui agora há pouco, chegou no horário e nós não podemos realizar a audiência e acaba atrasando aí a votação do orçamento. Então eu peço a Vossa Excelência, como presidente da comissão, dar uma conversada com os vereadores. Eu sei que alguns têm muitos compromissos, mas o primeiro compromisso é com a casa e com os colegas, porque a gente chega aqui no horário, fica aqui aguardando, e eu também tenho um monte de questões para resolver fora. Mas a primeira responsabilidade nossa é as audiências públicas. Então fica aqui registrado o protesto desse vereador, pobre e mortal, líder da oposição, minoria desta casa. Meu amigo Jaime, vou falar do meu amigo porque a gente se conhece há muitos anos. Isso aí. Hoje ele está aqui substituindo meu amigo também, Justino Pereira. O Justino, nós começamos uma carreira junto nos sindicatos bancários, então a gente tem uma boa relação, temos nossas divergências, mas fora da prefeitura e fora do legislativo a gente toma água mineral junto. Faz cervejinha, né, Jair? Exato. Então, o orçamento da Secretaria das Comunicações é uma secretaria nova aqui no município de Guarulhos, é uma secretaria enxuta. E o grande investimento hoje da secretaria,
gasta através da PGCom, tá? Eu sempre faço meus protestos aqui na tribuna, é os valores que é despendido para a imprensa local. Então hoje nós temos uma grande dificuldade, vereador Samuel Vasconcelos, inclusive em campanhas eleitorais, que nós não temos um canal de televisão aberta na cidade, nós temos uma grande dificuldade para conseguir chegar à população. E nós vivemos numa grande metrópole, Jaime Silva, com característica ainda provinciana, onde os grandes empresários, eles não investem na imprensa local. É raro aí você ver investimento das empresas aqui no município de Guarulhos, com exceção da Universidade de Guarulhos, Shopping Internacional e uma ou outra empresa que acaba investindo aí na imprensa local. Aí a imprensa fica refém do executivo. Aí o executivo é blindado e quem apanha é os vereadores. Como o editorial ontem do Paulo Manso da Folha Metropolitana. É um absurdo a crítica que foi feita aos vereadores, inclusive o líder do governo fez as críticas. Então, dentro desses valores que é despendido ao pagamento dos jornais locais, que é o jornal Guarulhos Hoje, Folha Metropolitana, o Diário de Guarulhos, e mais outros jornais aí de bairros, que acaba também pegando um quinhão aí do dinheiro público. Então, eu queria que você informasse, Jaime, qual o valor hoje que está sendo repassado, se o senhor souber os valores que é repassado para os três principais jornais da cidade, os valores mensais, que é pago pela PGCom, tá? Inclusive, eu estou solicitando agora esse ano, estou elaborando um requerimento, eu estou solicitando informações à sua secretaria, qual o valor, os valores pagos mensalmente para todos os jornais da cidade, para todos os órgãos de imprensa, os valores mensais. Isso eu vou fazer de acordo com a lei orgânica, eu tenho esse direito de saber. Mas como é muitos órgãos de imprensa aqui na cidade, eu queria saber de Vossa Senhoria qual que é o valor dos 3 jornais. Folha Metropolitana, Diário de Guarulhos e Guarulhos Hoje, que eu sei que são um valor mais elevado do que outros jornais, em virtude dos mesmos serem diários. Então é isso que eu queria saber, agradecer a sua presença aqui, ao qual eu cumprimento toda a sua equipe aqui presente, e mandar um abraço para o meu amigo Justino, que não está aqui por motivo de reunião. Tenho certeza que ele não fugiu do legislativo, como algum secretário foge, manda o secretário adjunto porque não tem coragem de enfrentar o vereador. Ele eu tenho certeza, é verdade. Ele eu tenho certeza que foi diferente. Então agradecer a presença do senhor, e se o senhor puder responder essa pergunta desse vereador, eu agradeço. Com a palavra, nosso nobre vereador, professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, aos que nos assistem pela TV Câmara, pessoal da comunicação aqui representado pelo Jaime, o Justino Pereira, secretário da pasta, ainda ontem me ligou falando da impossibilidade de estar aqui por conta de outros compromissos já anteriormente assumidos, mas mandou um abraço a esta casa e a transmissão do respeito que tem ao Legislativo. Sabemos que quando aqui discutimos o PPA, falamos da expectativa que o governo tem para, se tratando agora de 2014 a 2017. E eu fiz questão de vir aqui, Jaime, porque eu acho que a comunicação tem feito um bom trabalho. No obstante, a nossa cidade, como disse o vereador Geraldo Celestino, quando se trata de comunicação ainda ser muito provinciano, nós temos alguns jornais na cidade, jornais que têm tradição, que quando você passa do SECAP para lá, ele não existe mais. Parece que é uma delimitação que vai do SECAP à Tranquilidade, da Ponte Grande à Vila Galvão. E aí, grandes periferias, que hoje são verdadeiras cidades, eu posso falar pelo Jardim São João, pelo Pimentas, Cumbicas, são grandes cidades, mas que não tem nenhuma informação do que é tratado pela imprensa local. Então, eu queria saber se a prefeitura, para além dos DOT, tem algum plano de comunicação, porque o governo tem feito muito
Posso dizer isso, já ouvi o vereador Geraldo Celestino dizer ali, com certeza, o governo tem feito muito, mas aparece pouco. E aí, se tem algum plano para também chegar para além dos outdoors na periferia. E por outro lado, se é possível, se podemos pensar já de trabalhar para que a partir do próximo ano, nós tenhamos também a divulgação dessas audiências do PPA, dos orçamentos, em outdoors, pela cidade. Olha o plenário, a população precisa participar mais desta casa, para não ficar apenas com falas, que são ditas por alguns que acham que entendem desta casa. Então a população precisa participar mais, e esta casa sozinha não dará conta de trazer a população para cá, mesmo que a população já está representada pelos seus vereadores, que são os legítimos representantes das pessoas e dos segmentos nesta casa. Mas é importante que a prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, mesmo sendo um outro poder, incentive a população a participar das audiências do PPA, e eu acho que vocês podem nos auxiliar nesta demanda. No mais, me dou por satisfeito. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Guti. Bom dia a todos. Gostaria de perguntar quantos outdoors hoje existem na cidade de propriedade da prefeitura, né? E quantas campanhas mensais são feitas, ou se é uma apenas por mês? Quem decide isso? A prefeitura também, a gente vê que muitas vezes investe em outdoors que não são do próprio municipal, são de terceiros, onde ela, como qualquer empresa, contrata esse serviço. Eu gostaria de saber também se vem sendo feita essa prática e qual é o custo também de cada campanha de outdoor hoje na cidade, porque a gente vê, né, cada 15, 20 dias sempre tem uma outra informação, e aí até algumas que a gente fica um pouco duvidando um pouco da informação que está sendo passada ali, né, que deixa um pouco dúbio a informação. Mas enfim, isso não é o tema da audiência, está tratando de orçamento. E também, essas campanhas, elas são decididas pela secretaria ou, como o Geraldo já mencionou aqui, sabemos que tem um contrato muito grande com a PGCom, né, que é uma empresa de marketing. Quem que decide essas campanhas? Quem que elabora esses materiais? É a Secretaria de Comunicação ou é a terceirizada? Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Edmilson Americano. Bom dia, presidente Eduardo Barreto, Jaime Silva, qual cumprimento todos os funcionários, colaboradores da Secretaria de Comunicação, os nobres colegas aqui presentes, o público presente aqui também, em especial aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Primeiro aqui eu queria parabenizar o trabalho da Secretaria da Comunicação, em função de que, como dito aqui, o comum, o ideal é de se gastando 1% do orçamento, e vocês com 0,5% do orçamento têm feito um belo trabalho, tão belo trabalho que às vezes até a própria oposição acaba criticando, né? É um reconhecimento que o trabalho está sendo feito ali, está aparecendo, e realmente o importante é colocar as ações do governo para que a população não só tenha conhecimento, mas tenha acesso ao serviço. E a gente tem percebido um trabalho bastante moderno, a gente tem percebido várias mídias, várias ações de comunicação. E uma delas, né, que eu pelo menos não vejo isso em outras cidades, é o uso da rede própria de outdoors. É uma grande economia para a cidade de Guarulhos, o que permite essa rede interna, que o custo é baixíssimo, permite-se
os outros 0,5% ser investido em outros programas do governo, em outras secretarias. E aí, como nós estamos, não só o Aldor também, a própria rede própria dos carros, né, dos veículos da prefeitura, a prefeitura descobriu que é um meio de comunicação ali, é uma ferramenta. Os próprios taxistas, né, quando fazem propaganda externa, nós temos espaço que se paga. Ora, vocês tenham uma rede própria de veículos que possa estar usando. Então, isso é inovador aqui na cidade. Eu não vejo isso em outras cidades. Olha que eu costumo ir a outras cidades, principalmente por conta da minha atividade como presidente da Associação Brasileira das Radiotáxis. Visito muito e não vejo isso em outras cidades. Até estive em Salvador, Jaime, e dei um toque lá para o secretário de comunicação que estava presente, cobrindo o evento, falando com ele sobre o que faz aqui em Guarulhos. Ele achou interessante a ideia. E como nós estamos falando de orçamento e de PPA, eu não vou perguntar quantos outdoors nós temos, não. Eu vou perguntar, no orçamento do ano que vem, e para o PPA, qual é a projeção de se aumentar essa rede, se não vai aumentar, se tem espaço para aumentar essa rede de outdoors ainda? Com a palavra, o nobre vereador doutor Laércio Santos. Senhor presidente, senhor representante do colega Justino e demais componentes da mesa, demais vereadores, demais munícipes que nos veio para a TV Câmara, bom dia a todos. A minha pergunta é um pouco extensiva à colocação que o colega Geraldo Celestino o fez. Ele direcionou questionamento relativamente à Folha Metropolitana e o Diário de Guarulhos. Eu questionaria também com relação ao jornal Independente. A mesma pergunta, haja vista que esse jornal, ele trabalha muito linkado com as atitudes do governo. Então eu estenderia a pergunta ao jornal Independente, assim como se existe um termo em percentuais, quanto que é para revista e quanto que é para jornal. Especificamente, revista Guarulhos, RG, revista Weekend e a revista R, que eu me recordo, as 3 principais revistas. E se houve um avanço percentual relativo a 2013 para 2014 com relação a todos esses periódicos. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Toninho da Farmácia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário. Bom dia a todos na mesa. Bom dia a todos presentes. A todos que nos assistem pela TV Câmara. A pergunta é simples, secretário. Queria saber se existe algum plano para investir na mídia social, na qual hoje ela entra em praticamente em todas as residências. Obrigado. Não havendo mais questionamentos a serem feitos, passemos às respostas e últimas considerações do nosso nobre secretário adjunto. Vamos lá. O questionamento do nobre vereador Geraldo Celestino, né, e também do nobre vereador Laércio Santos também, acho que a resposta é a mesma. Eu não tenho aqui no momento esses valores que são destinados a esses veículos que foram perguntados. Aqui no momento eu não tenho, mas pode enviar qualquer tipo de ofício para a gente que a gente responde futuramente. Eu não tenho agora, né? Agora eu quero deixar bem claro que os critérios para investir na mídia são os critérios técnicos e decididos pela agência que atende a prefeitura. A gente leva em conta a periodicidade, a distribuição, se é uma empresa legalizada, a tiragem desse veículo de comunicação.
Essa é a preocupação da Secretaria de Comunicação. Eu gostaria só de lembrar, entre as várias prefeituras da região metropolitana, com certeza Guarulhos é uma das poucas que menos investe na grande imprensa. Ela prioriza a imprensa local. Vocês podem acompanhar aí, a Prefeitura de São Bernardo, por exemplo, está fazendo uma grande campanha nas rádios Bandeirantes, na CBN, para divulgar orçamento participativo, divulgar as ações da Prefeitura. A Prefeitura de Guarulhos é uma das prefeituras que mais prioriza a imprensa própria da cidade. Isso é uma... constatados, aí vocês podem pesquisar, que realmente faz questão de priorizar a imprensa local, né? E sempre respeitando os critérios técnicos. Essa é a preocupação da Secretaria de Comunicação. Sempre foi essa a preocupação. A questão do nobre vereador Samuel Vasconcelos, uma tosse aqui meio chata. Então, nobre vereador, a gente tem procurado, sim, descobrir novos meios para poder divulgar, né, essas ações que são importantes. Vou dar um exemplo agora, que é a questão do orçamento participativo, né? Nós fizemos revista para distribuir para todas as pessoas. Nós fizemos um cartaz. Como a gente sabe que a dificuldade que tem esses jornais, esses veículos de comunicação, de atingir toda a cidade, nós fizemos uns cartazes para colocar nesses estabelecimentos comerciais, né, para divulgar o que foi feito naquela região. Então, é uma maneira de tentar atingir essas pessoas. Nós também temos um investimento em mídia digital, né, que você sabe muito bem que isso aí tem conseguido chegar mais próximo da população. A mídia digital, gente, ela é rápida, né? Esse negócio de SMS, telemarketing, ela é uma mídia rápida e ela chega a muito mais pessoas, né? Vocês estão vendo aí hoje o efeito da mídia digital nessas grandes manifestações que tem pelo país, essas grandes ações. Então, quer dizer, é uma maneira que a gente tem, que a gente criou lá de facilitar. Em todo caso, nobre vereador, eu acho que a gente pode discutir também algumas alternativas para poder colaborar com o Legislativo para essa questão das audiências públicas, por exemplo, né? A gente pode discutir nas futuras audiências, por exemplo, você pode utilizar o Jornal do Ônibus, né? Que é uma boa medida para vocês, né, divulgarem o trabalho de vocês. Acho que é uma boa iniciativa. A gente pode discutir isso futuramente, porque os ônibus circulam por toda a cidade, né? Tem uma abrangência muito grande. Se puder dar uma divulgada, a gente pode fazer uma parceria aí, nada que impeça a gente conversar a respeito disso. Agora, nobre vereador, o meio de comunicação que mais atinge as pessoas é a televisão, né? E a gente sabe que, infelizmente, Guarulhos não dispõe de nenhum meio de comunicação forte nesse sentido, né? A emissora de rádio, a abrangência, ela não é grande, né? Atende um determinado número de pessoas que ouvem o programa, mas não é grande. A televisão é a mesma coisa, né? É um investimento muito alto, né? Então, a gente tem... Uma das melhores maneiras seria investir em alguma coisa que fosse relacionada à televisão. Mas é um investimento muito grande, né? A gente soube que uma vez a Globo tentou vir para cá, né? Mas a Globo de Mogi das Cruzes, né, chegou até a pagar aluguel no imóvel aqui em Guarulhos para se estabelecer aqui. A Globo de São Paulo não permitiu, né? A Globo de São Paulo não permitiu porque não queria perder a audiência de uma cidade como Guarulhos, que é 1.300.000. Então, realmente, há uma dificuldade muito grande de chegar até essa população. Mas eu acho que nada que impeça a gente de conversar e tentar trabalhar junto para ajudar o Legislativo nessa divulgação dessas ações, que eu acho que é importante mesmo, era para ter muito mais gente, eu acho que aqui, né, para poder acompanhar essas audiências, é claro, né? Mas a gente tem estudado, mas não é simples, não é uma coisa fácil, é complicado realmente. Exige, né, muito dinheiro para poder fazer isso e nós não temos um orçamento, como ficou bem claro aqui, que nos permite fazer grandes investimentos nessa área. O nobre vereador Guti, eu queria só... nós temos, vereador, 107 pontos de outdoor próprio. 107. A nossa rede é composta atualmente por 107 pontos. Não há nenhum outdoor que a gente contrate fora, não há. Toda a rede própria, a gente só utiliza a rede própria. A gente até citou aqui que a gente consegue economizar com isso 1.300.000 por ano, por só utilizar a rede de outdoor própria. Nós temos, assim, uma média de 2 campanhas por quinzena. A gente procura fazer 2 campanhas por quinzena. Nem sempre dá, né? Nem sempre tem assunto para divulgar 2 ações por quinzena. E quem decide, quem faz as campanhas, ela é feita tanto pela agência contratada, como também pela agência interna que nós temos lá na prefeitura, né? Então, quando dá para fazer pela agência interna, faz pela agência interna. Vamos supor, a revista do orçamento participativo foi feita inteiramente lá por nós, né? Então, a gente divide o trabalho. Quando
condições de fazer lá, a gente faz lá e até economiza bastante com isso. E quem decide somos nós mesmos, a gente decide, vê o que é prioridade, conversa com os secretários, faz uma conversa e vê o que é prioridade naquela quinzena para divulgar. O nobre vereador americano nos perguntou se há a projeção para aumentar a rede própria de outdoor, né? Então, nós estamos estudando isso, mas não tem muito mais onde expandir, não, né? A gente tem conversado, mas atualmente são 107, né? Aumentou bastante, acho que em um ano, mais de 20, mas né, não é tão simples aumentar. Mas estamos estudando lá, se a gente conseguir, né? E como eu falei, né, essa questão de disponibilizar para vocês alguns espaços que nós temos aqui no Jornal do Ônibus para divulgar essas coisas que vocês acharem necessárias, acho que é importante. Tem mais um questionamento? Não, vereador, assim, de mídia social, assim, o que a gente mais procura atender, por exemplo, vamos supor, a saúde participativa, né? A gente procura atender, eu não sei se entendi muito bem a pergunta do senhor, mas assim, a mídia social que a gente usa, né, acho que essa mídia digital que a gente está usando tem chegado muito mais às pessoas que necessitam, né, de algum tipo de serviço da prefeitura, né? Torna muito mais acessível essa oferta de serviço que a prefeitura tem. Por exemplo, saúde participativa, a gente fez um bom trabalho de divulgação, que interessa diretamente a população participar diretamente de uma plenária, de um orçamento de uma saúde participativa, para discutir os investimentos na saúde. A questão do orçamento participativo, né? A gente tem uma campanha grande de divulgação dessas plenárias do orçamento participativo, que é um instrumento, acho que é o instrumento mais eficaz que existe, de você discutir as prioridades para a cidade e também fiscalizar o gasto público, que é o orçamento participativo. Basicamente é isso que a gente faz, né? A gente diretamente acaba fazendo uma mídia social também, porque procura envolver a sociedade toda nessas ações da prefeitura. Eu gostaria de deixar bem claro também a todos os nobres vereadores aqui, ao público presente, que toda a divulgação que a gente faz, a gente procura a impessoalidade, né? Vocês não vão pegar nenhum veículo, nenhuma publicação da prefeitura que faça propaganda do prefeito, dos secretários, não há, dos diretores, vocês podem pegar aí que é a impessoalidade. A gente procura seguir à risca essa determinação de fazer as campanhas, todas as campanhas que a gente faz, realmente a gente procura esconder, né, não divulgar a figura do prefeito nem dos secretários. É impessoalidade total, é uma prática nossa, aliás, bastante elogiada por outras cidades. Pela ordem, vereador Guti. Presidente, sei que o senhor é um homem bastante democrático. Na verdade, eu recebi uma pergunta de uma munícipe, Maria Rodrigues de Oliveira, está trabalhando no momento, não pôde vir, e ela pediu que eu fizesse essa pergunta. Por que ainda está sendo usado o brasão antigo da Prefeitura de Guarulhos e não o atual, conforme a Lei 6.357 de 2008? Então, obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, mas como é uma pergunta de uma munícipe, eu tinha que fazer. Muito obrigado. Imagina. Com a palavra, o nosso nobre secretário adjunto. Nobre vereador, essa questão também já não foi perguntada outro dia na secretaria, nos foi encaminhada. Porque o brasão novo, ele não foi feito por um técnico que, eu esqueci o nome aqui agora, ele tem que fazer esse brasão, porque o que foi feito ele não dá para ser utilizado. Ele tem que ser feito por uma pessoa, um profissional que faz esse tipo de trabalho, me foge o nome aqui agora, posso passar. Eliáutica. Eliáutica. Então, ele não foi feito. Então, ele não tem qualidade para ser usado para ser usado tanto no Diário Oficial, em nenhum lugar. Então, a partir do momento que e aí quem é responsável por isso, pelo que eu sei de informação, é a Câmara, que tem que contratar esse profissional para fazer esse trabalho, né? Assim que esse trabalho for feito por um profissional, né, que com a qualidade técnica que se exige para usar, ele vai ser utilizado sim, tá? É isso que eu deixo bem claro para vocês. Agradecemos a explanação e as respostas do nosso nobre secretário adjunto de comunicação, o senhor Jaime Silva. Agradecemos também a presença da nobre diretora, a senhora Elaides Adrelino, e o nobre diretor, o senhor Ricardo Gomes Filho. Muito obrigado, secretário, pela presença. Peço mais uma vez desculpas
pelo transtorno do atraso. E pode estar certo que essa casa está à disposição do senhor para que a gente possa ajudá-lo no que for preciso. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer prestar os esclarecimentos para vocês. Uma boa tarde a todos. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado.